teste que apenas um deles passaria para receber a magia no cérebro. E para isso era necessário matar os seus companheiros. Isso faz com que, na verdade, a Mabel seja a última amiga que o Kyle precisava matar. Ainda assim, ela não pretendia morrer e queria matar o Kyle porque ele matou seu irmão. Então queria se vingar, mas logo o Seika disse que, na verdade, o Kyle era seu próprio irmão e percebeu desde o começo que o cabelo dele era pintado e a Mabel e o Kyle tinham os mesmos olhos. A Mabel concorda e diz que o Kyle pediu para matar ele caso um dia ele deixasse de ser ele mesmo. Por isso pretendia chegar até as finais, até que do nada o Seika disse que venceria o Kyle no lugar dela e não deixaria ela morrer. Ele diz que os dois deveriam se enfrentar corretamente nas semifinais. O Seika impediria ela de morrer pro seu irmão, porque ele não ia querer que ela fizesse isso. No campo de batalha, a Mabel esconde seus poderes e os dois começam a se enfrentar praticamente de igual para igual. Mas não demora e o Seika consegue segurar a Mabel e assim vencer ela por impedimento. Mas nem assim ela acreditava que ele conseguiria vencer o Kyle nas finais. Logo os dois são mandados para se enfrentar. O Seika e o Kyle começam a discutir e o Kyle diz que foi mandado para matar a Mabel e faria isso apesar dela ser sua irmã. O Seika começa a lançar várias magias para testar o que faria efeito no Kyle. Usando uma cortina de fumaça para evitar ser desclassificado, ele invoca um Minotauro para enfrentar. E com um golpe o bichinho capota, mas o Seika não pretendia matar ele. Até que de repente começa a aparecer várias veias roxas no corpo do Kyle e a maldição começa a matar ele, o que faz o Seika tentar usar uma barreira de proteção para salvá-lo, mas o Kyle acaba percebendo sua morte e pede para dizer suas últimas palavras finais para Mabel. Isso deixa o Seika revoltado, porque em sua vida passada era o mais poderoso de todos e não deixaria ele morrer de forma alguma por uma simples maldição. Ele era capaz de trazer até mortos à vida em sua vida passada de tão poderoso que era. Ele começa a usar um feitiço super poderoso, o que faz a raposa lembrar ele que aquilo chamaria muita atenção e pergunta se ele lembrava a razão de estar escondendo seu poder para começo de conversa, porque obviamente em sua vida passada ele foi morto justamente por isso. E com isso ele é convencido a parar de reviver o Kyle, desaparecendo com seu corpo e deixando sem ninguém saber o que aconteceu, dando a ele a medalha de vitória. E enterrando o corpo do Kyle ao lado da Mabel, o Seika diz que a mensagem final dele foi desculpa pelo trevo de 4 folhas. E ela explica que isso aconteceu antes da cirurgia dele receber no seu cérebro aquela magia. Ele quebrou uma presilha de um trevo que ela gostava muito, fazendo eles brigarem. A Mabel então chora muito no túmulo do seu irmão. E o Seika diz que eles deveriam voltar para a escola e continuarem suas vidas normalmente, mas nisso a Miu desafia a Mabel para outro duelo de espadas, mas sem magia dessa vez. E aí a Miu acaba vencendo usando o mesmo truque de magia de gravidade. E a Mabel pergunta se ela fez isso só pra se exibir, mas ela responde apenas estar aliviada em ter alguém que estaria a par dela e elas poderiam treinar juntas a partir de agora. Isso o Seika volta e diz à diretora que havia descoberto todo seu plano. Afinal ela comprou a Mabel dos mercenários e pretendia ajudar ela, porque sentia pena dela querer matar seu irmão, e mandou o Seika sabendo que ele venceria os dois e traria a Mabel de volta viva e com segurança, e na escola ele estaria seguro. No fim a Mabel descolore seu cabelo e começa a estudar do lado da Aoife e do Seika pro exame de admissão para começar sua nova vida escolar. Logo as férias de verão começariam, mas o Seika disse que precisava investigar um dragão no reino de Astir, porque o membro da assembleia do pai dele pediu, mas tanto a Mabel quanto a Miu estariam ocupadas com suas famílias. O Prota pergunta se a Aoife ia com ele, até que do nada chega um cara e uma mina dentro da escola, e o cara chega se apresentando como Cecílio, o príncipe de Astiria, e logo ele fica encantado com a Aoife e pede ela para se juntar ao harém dele e se tornar uma das suas esposas. É claro que todo mundo fica em choque, mas a Aoife nega e diz que era escrava do Seika. Então Cecílio pergunta o valor dela, mas antes do Seika poder responder, a mulher atrás do Cecílio, chamada Lizzie, diz que eles deveriam conversar em outro lugar. O Seika então se reúne com Cecílio para discutirem o trabalho no reino. Ele explica que o dragão no reino deles vivia em harmonia porque supostamente, segundo a lenda, ele foi chocado de um ovo pela rainha de Astiria há muitos anos. Mas agora ele estava agindo muito estranho e precisava que o Seika investigasse o caso. Quando a conversa acaba, a Miu arrasta ele pro mato para conversar. Ela pergunta se ele pretendia dar a Aoife pro príncipe. E o Seika até considerou a ideia caso a Aoife realmente quisesse, mas as duas insistem para ele nem dizer isso a Aoife porque ela ficaria muito triste. 2 dias depois, eles começam a viajar pro reino de Astiria. E mais uma vez o Seika passa mal na viagem. E a Aoife fica preocupada, porque ele mencionou que o Cecílio convidou ela para ir na carruagem dele. Ela nem acreditava que realmente queria adicionar ela ao harém. E o Seika fica claramente desconfortável com a situação. Eles chegam à capital e logo se encontram com um tal dragão que estava voando pelas redondezas. E aí o dragão começa a voar em direção a eles. E uma invocação de tigre é feita para afastar o dragão. Mas aí o bicho tenta atacar a Aoife, mas o Seika protege ela. Mas antes que pudesse usar seu Shikigami para parar ele, o próprio invocador chamado Sek prende o tigre de novo. O Cecílio repreende o Sek, mas o Sek diz que o dragão tinha começado a atacar as pessoas e ficou de mau humor do nada desde que o príncipe saiu. Então o Cecílio apresenta o Sek como chefe de um grupo de mercenários contratado por ele. O Cecílio explica que matar o dragão era provavelmente a única forma de lidar com o dragão, mas o Seika diz que aquela não era uma boa opção, considerando que o dragão poderia fugir e atacar outros lugares. E o Sek logo fica revoltado porque o Seika estava se intrometendo. Mas o príncipe logo para a discussão dos dois. O Seika insiste pro Cecílio não matar o dragão e pergunta se a rainha concordou com isso. E o príncipe diz que tinha total autoridade para proteger o seu povo. E o Seika acaba não insistindo mais tanto. Nisso o Prota também fica com raiva da Aoife por não ter feito nada para tentar se proteger do ataque. Porque em sua vida passada ele viu um colega morrer justamente por isso, bem diante dos seus olhos, e não
queria que o mesmo acontecesse com ela. Eu sei que a Ifa pesquisam sobre o dragão na biblioteca e acabam descobrindo a história da origem dele. No passado, outro dragão fêmea apareceu e eles ficavam violentos por conta dos filhotes, mas dessa vez era diferente porque era apenas um dragão macho. A frota então decide subir na montanha pra ver o que estava acontecendo. E a Ifa se sente mal porque era fraca e não conseguia nem ajudar ele nas leituras de livros antigos, e com medo de ser descartada pelo Seika porque era inútil. E de noite ela acaba dormindo com ele porque o príncipe convidou ela pro quarto dele, e aí ela fica com medo. O Seika diz que ela poderia entrar no harém do Cecílio se fosse a vontade dela, porque ele achava que todo mundo poderia seguir seu próprio caminho. E ela diz que pensaria no assunto. No dia seguinte, o Seika dá um puxão de orelha no Cecílio por ter chamado a Ifa pro seu quarto e diz que a montanha vê o dragão, o que deixa o príncipe já com uma expectativa de que ele demoraria pra voltar e claramente começa a pensar alguma besteira. A Lizzie começa a discutir com a Ifa sobre o Seika ser estranho e possivelmente perigoso como um demônio, porque os espíritos estavam evitando ele, mas a Ifa defende ele falando que ele é um humano, o que faz a Lizzie convidar ela pra conhecer o harém do príncipe. A Lizzie explica pra Ifa como é o harém do príncipe, que na verdade é composto por garotos que estudavam e se preparavam pra vida real. Isso pra ganharem papéis importantes no governo, e o Cecílio realmente precisava de uma esposa digna de ficar ao seu lado, porque ele temia não estar na altura da sua mãe quando ela se fosse. A Liz pergunta se ela poderia entrar pro harém dele. Já chegando na montanha, o Seika encontra o dragão e começa a atacar ele na mesma hora. Mas o Prota é forte, ele consegue prender o dragão sem nenhum problema, com facilidade. Aí ele encontra um ovo dentro do ninho, e assim ele deduz que o dragão mudou de macho pra fêmea, assim como os peixes poderiam mudar seu gênero em resposta ao ambiente. Aí ele começa a ajudar o dragão a chocar e aquecer o ovo, mas o dragão não deixa ele descer da montanha. E quando a Liz e a Ifa se encontram com o príncipe, ele simplesmente decidiu comprar a liberdade dela por vontade própria, e reconhecendo por ser o próprio príncipe, se o Seika aprovar. O Cecílio diz que não deixaria ela ficar presa com uma pessoa potencialmente perigosa como o Seika, e assim eles decidem apenas forçar ela a assinar o contrato. Mas bem nessa hora, o Seika chega pra acabar com aquela palhaçada. Ele explica que virou amigo do dragão e precisava de ajuda pra manter o ovo do dragão aquecido com uma magia de fogo. E assim a Ifa vai com ele dizendo que gostava do Seika no fim das contas. Nisso os dois chegam no ninho do dragão e são atacados pelos mercenários, descobrindo que Seki enganou o príncipe pra roubar o ovo do dragão. Então o Prota precisava enfrentar eles, e fica surpreso ao ver que a Ifa estava lutando ao seu lado e não queria ser mais um fardo pra ele. Os mercenários ficam de boca aberta com o poder dele, principalmente quando ele se chama de mago mais poderoso do mundo. E nisso os dois conseguem impedir os mercenários e voltam pra contar tudo pro Cecílio, que fica em choque com a verdade e prende essa galera toda. Seika explica que a história da lenda era real, mas o dragão enxergava os humanos como sua mãe e esperava que pudessem ajudar a chocar seu ovo mais uma vez igual no passado, retribuindo a ajuda com a proteção ao reino. Mas o príncipe simplesmente nega, porque queria criar um grande feito em seu nome e forçar o Seika a matar o dragão. Quando o Prota nega, o príncipe manda prender ele e diz que libertaria a Ifa, mas logo o Seika fica revoltado porque no fim o príncipe era um belo de arrombado. Esse príncipe aí só pensava em mulher e fama, e o Seika diz que nunca entregaria a Ifa pra ele. Nisso a Lisa dá risada e acaba com aquele caos, falando que ouviria as vontades da Ifa, que ela realmente rejeitou o Cecílio, ele deveria aceitar isso. Ela pede desculpa pelas suas ações, e as do príncipe também, e conversa com a Ifa a sós. Ela percebeu o amor que ela sentia pelo Seika e presenteia ela como os espíritos da luz, que davam poder de cura, esperando que ela pudesse ficar ainda mais forte e continuar com seus sentimentos pelo Seika até o final. Voltando pra escola, o Prota pede pra Miu conhecer a família dele, e a Ifa até fica em choque, achando que era um tipo de pedido de casamento. Mas aí ele explica que a família dele pediu pra ele voltar de férias na primavera, e o pai dele queria conhecer ela e também a Mabel. Voltando pra sua casa com as garotas, ele se reencontra com seu irmão Huff, que apresenta todo mundo pra família, até que o Glee aparece berrando no ouvido de todo mundo querendo duelar com Seika. Diz estar feliz no exército. Nisso a Miu desafia o Glee pra um duelo de espada. E se ele conseguisse vencer ela, ele poderia lutar contra o Seika, já que o Seika era muito mais forte que ela. E fingindo usar magia, o Glee acaba vencendo e diz que ainda queria lutar contra o Seika, mas do nada uma princesa chamada Fiona aparece e isso faz o Glee desistir de enfrentar o seu irmão. O Seika fica surpreso porque seu irmão estava obedecendo a alguém daquela forma, mas todo mundo fica ainda mais surpreso porque a Fiona era uma princesa sagrada. Ela carregava o sangue real de uma sacerdotista e diz que tinha ido até ali para conhecer a Miu e convida eles para acompanharem ela na cidade. O grupo todo interage durante o jantar e a Fiona fica puxando umas conversas aleatórias até o ponto da mãe do Seika conversar com ele, que era